Só que Paulo, ele continua dizendo, ali do versículo 12 em diante, ele vai falar sobre um tema extremamente importante. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela tinha esses dons. Dom de cura, dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento, todos esses dons. Só que o que eles não tinham? Unidade. Eles eram divididos. Eles eram uma igreja dividida. Aí Paulo, ele vai falar o quê? Meus irmãos, vocês precisam entender que Cristo é o cabeça e nós todos somos membros de um corpo. E ali Paulo, ele vai dar vários exemplos. Ele vai dizer, acaso a mão pode dizer que não precisa do pé? O olho pode dizer que não precisa do ouvido? Não. Todos os membros do corpo são importantes. E ele vai falar, até mesmo aqueles que parecem não ser importantes, são importantes. Até mesmo aqueles que às vezes estão escondidos, por exemplo, dentro da nossa barriga, como, sei lá, o esôfago, o baço, o intestino, o fígado. Todos esses são membros importantes do corpo. Então, o pé, ele não pode olhar para a mão e dizer, mão, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para a boca, eu não preciso de você. Entende, meus irmãos? Aí, aplicando isso espiritualmente para nós, como igreja, como comunidade de fé, é a gente entender que, primeiro, a gente precisa um dos outros e entender que todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Eu e você, meus irmãos. Entenda que você é importante no corpo de Cristo. Que as pessoas não podem te jogar fora. Ou melhor, que Cristo não te joga fora. Pode ser que uma pessoa ou outra não vai te valorizar, mas o importante é que no corpo de Cristo você tem o seu lugar, você é um membro, você faz parte. E olha que interessante, meus irmãos, a gente entender essa diferença. Por quê? Porque quando a gente olha, meus irmãos, vou dar o exemplo ali da mão e do pé. Vamos dizer que na nossa igreja existem irmãos que são mão e existem irmãos que são pé. Um exemplo, tá? Os irmãos que são pé, eles são muito acostumados a caminhar no chão, a levar o corpo adiante. E os irmãos que são mão, eles são acostumados a pegar coisas e levar para a boca, enfim, manusear. São pessoas diferentes. Têm personalidades diferentes. Às vezes até vão ter opiniões diferentes. Visões de uma mesma situação diferentes. Pessoas diferentes, que pensam diferentes. Mas as duas pessoas são importantes no corpo de Cristo. Então, a gente entender a diferença que a gente tem para o nosso irmão, ainda assim amar ele e ainda assim entender que, por mais que ele seja diferente em algum sentido, ainda assim ele faz parte do corpo de Cristo. Porque, às vezes, a gente acha que todo mundo tem que ser pé, porque nós somos pé. Mas aquele irmão lá é mão, aquele irmão lá é braço, aquele irmão lá é ombro, e assim por diante, meus irmãos, entenderam? Então, às vezes, a gente está julgando os nossos irmãos porque eles não são como nós, mas é porque eles são membros diferentes do corpo, porque eles têm uma personalidade diferente, porque Deus derramou uma graça diferente sobre a vida deles. Uma graça que Deus não necessariamente está do mesmo jeito operando em nós, entende? Porque às vezes a gente tem uma vivência diferente, a gente tem visões de mundo diferentes, mas naquilo que é essencial, naquilo que é inegociável, ou seja, que Cristo morreu por nós, na palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, isso aí nós devemos ter unidade. E é o que Paulo ele fala. São diferentes corpos, diferentes membros, quer dizer, diferentes pessoas, mas todos unidos debaixo da autoridade espiritual de Cristo, obedecendo a direção de Cristo, sendo unidos em Cristo.